Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo da Samara Repossi do Instituto Líderes do Amanhã, que traz uma reflexão sobre o pensamento objetivista da filósofa russo-americana Ayn Rand, o significado do egoísmo para Ayn Rand. É uma defesa e uma exposição sistemática da tese do egoísmo racional que embasa a ética objetivista randiana, por oposição à ética tradicional, altruísta, do altruísmo, que é uma palavra que vem do filósofo positivista Augusto Conte, e do sacrifício pessoal, já que na visão objetivista o que deve reger a ética humana, visando a sobrevivência do indivíduo, é o auto-interesse racionalmente aplicado e desenvolvido. Da mesma forma que esse artigo ele critica a ênfase nacional no coletivismo, nós temos um artigo que critica aqueles que se horrorizam com os supostos males do liberalismo no Brasil, quando na verdade o que nós precisamos é de mais liberalismo e isto tudo não passa de uma fantasia. É o texto do professor Alex Pipkin, Liberalismo no Brasil? Muita gente diz, os nossos problemas, a pobreza, a desigualdade, tudo isso vem do terrível capitalismo selvagem que vige entre nós. Quando na verdade tudo quanto o liberalismo valoriza é escasso na realidade social brasileira de muitas maneiras. Nós temos problemas com a liberdade de expressão, temos problemas com a liberdade econômica, uma economia fechada, uma burocracia inchada, enfim, tudo aquilo que não interessa a uma agenda de capitalismo livre, de capitalismo liberal. Nós estamos sempre sendo golpeados pelo caos jurídico e pelo intervencionismo econômico. E é isto que aponta o Alex Pipkin no seu artigo, que diagnostica com muita clareza a realidade com que nós infelizmente ainda nos defrontamos e que organizações como o nosso Instituto Liberal têm a missão de combater. Cada uma cumprindo a sua função, no nosso caso, divulgando ideias, defendendo pensamentos. Contra isso tudo é necessário aquilo que o Roberto Rachevsky chama de revolução capitalista. E sobre isso ele fala no seu artigo Revolução Capitalista versus Revolução Comunista. À primeira vista, as pessoas podem pensar que a revolução capitalista seria uma versão rebelde, violenta, disruptiva do que é a revolução comunista, mas não é este o conceito com que trabalha o Roberto Rachevsky. Na abordagem dele, ele trata o socialismo como uma revolução estática, retrógrada, que impede a criação de sociedades abertas e livres, e esta sim, de modo geral, se dá de forma abrupta e disruptiva. Já a revolução capitalista era uma revolução constante, pacífica, inovadora e inclusiva, que permite o enraizamento do único sistema capaz de estabelecer sociedades abertas e livres, formadas por indivíduos independentes e prósperos. É esta a manifestação, a abordagem realizada pelo Roberto Rachevsky. Essa revolução capitalista, ao contrário do que muitas vezes se faz crer, prevalece nos países nórdicos. E sobre isso é o artigo da página Liberalismo Brazuca. Os países nórdicos são democracias socialistas? Recentemente eu tive a oportunidade de falar uma matéria de jornalística da TV Record, a Record TV, sobre essa questão. Os países escandinavos, os países nórdicos, costumam ser apontados como exemplos de sucesso do modelo político da esquerda, do modelo socialista, do modelo estatizante. E é verdade que, de fato, esses países, em regra, adotam um modelo de estado de bem-estar social apurado, o chamado welfare state, cuja eficácia e viabilidade a longo prazo os liberais econômicos costumam contestar, costumam criticar. No entanto, esta máquina assistencialista do welfare state escandinavo, ela se mantém em função das prerrogativas liberais da sua economia. Nós temos nesses países uma grande abertura econômica, uma imensa facilidade de abertura de negócios,
o que facilita, casado com a homogeneidade das populações desses países, que são territórios diminutos, uma população muito reduzida, por exemplo, em comparação com o Brasil, incalculavelmente menor, o que propicia a geração de riquezas que ajuda a alimentar essa máquina do welfare state que esses países adotam como sua máquina pública de estimação. Evidentemente, isso não se trata de um sinal da vitória do socialismo, muito ao contrário, é um sinal da eficiência da liberdade comercial preconizada pelo liberalismo econômico. Tanto assim que os países nórdicos estão no topo de todos os índices de liberdade econômica de que se tem notícia. Mesmo assim, a favor do socialismo, nós temos várias vozes na intelectualidade e nas academias mundo afora, não apenas no Brasil, lamentavelmente. E este foi o caso do professor marxista britânico Malcolm Caldwell, que encontrou um fim trágico graças a essa sua militância a favor do socialismo. É o que aborda o artigo também da página Liberalismo Brazuca, Malcolm Caldwell e o genocídio por Pol Pot. Pol Pot é um ditador, foi um ditador assassino da pior espécie do regime socialista do Khmer Vermelho, no Camboja. Proporcionalmente, ele foi o regime mais assassino da história moderna de que se tem notícia, de que se pode quantificar. Proporcionalmente em relação à sua população, o regime cambojano foi um regime extremamente assassino. Não obstante isso, muitos socialistas defendiam o socialismo cambojano de Pol Pot, e era o caso do professor marxista britânico Malcolm Caldwell. No entanto, Malcolm Caldwell, convidado a uma audiência com o seu ídolo Pol Pot, lá esteve, no Camboja, e em circunstâncias não muito bem esclarecidas, o Malcolm Caldwell foi executado pelo regime cambojano. Alguma coisa que ele lá fez não agradou, percebendo lá talvez a violência reinante naquele ambiente, ele acabou se indignando, ou se voltando, vendo o que não devia ter visto, né? Porque havia um esforço no Camboja, como há em Cuba, e costuma haver nesses países comunistas, essas ditaduras socialistas, por mascarar a verdade sobre o que se passa por ali. Também acontece na Coreia do Norte. Então, as pessoas em geral não percebiam esses males. Caldwell foi iludido, mas quando percebeu a verdade, ele acabou tendo a sua vida ceifada pelo ditador que tanto admirava. Em defesa, ao contrário, do capitalismo, nós tivemos no Brasil o grande liberal Roberto de Oliveira Campos. E é sobre ele o artigo do nosso querido professor Ricardo Vélez Rodrigues, Um clarão liberal na escuridão patrimonialista. Roberto de Oliveira Campos, 1917 a 2001. Trata-se de mais uma abordagem, ao mesmo tempo biográfica e teórica, sobre esse grande liberal matogrossense, que foi um dos grandes defensores das teses econômicas liberais do Brasil. Ele que se tornou um discípulo de Hayek nos anos 80, passou a militar pela agenda privatizante, pela agenda desburocratizante, pela agenda liberal. Precisamos de mais gente que faça isso. E essa é a reflexão feita pelo Luiz Bissoli no seu artigo O Brasil precisa de mais Margaret Thatcher. É um artigo que reflete sobre a importância da formação de novas lideranças liberais qualificadas, como a líder do Partido Conservador Britânico, Margaret Thatcher, e como premier fez avançar a agenda liberal privatizante hayekiana, lutando com todo o seu destemor e com toda a sua firmeza contra a pressão dos sindicatos e dos movimentos trabalhistas e socialistas do Reino Unido. E a gente encerra o nosso IL Flash de hoje ressaltando o que nós publicamos em nota oficial durante a semana, que é o fato de que o Instituto Liberal assinou um manifesto pela liberdade de expressão. No momento em que nós vivenciamos uma quadra histórica turbulenta no nosso país, em que os poderes republicanos se chocam, se entrechocam, se enfrentam a cada instante, nós temos declarações e atitudes ferinas e intensas de parte a parte, em especial entre o poder executivo e o poder judiciário. Alguns princípios precisam ser, acima de tudo, preservados e o Instituto Liberal tem a missão de sustentá-los. E um desses princípios, talvez o mais urgente de ser defendido, é a salvaguarda da liberdade de expressão,
que todos os cidadãos, veículos de comunicação, todos os movimentos tenham a liberdade de se expressar. Esse direito à liberdade de expressão garantido pela Constituição Republicana de 1988, com todos os seus defeitos criticados pelos liberais, mas é a Constituição que temos em vigência, ela garante esse direito, ele precisa ser respeitado e a própria Constituição contempla a possibilidade de punições a quem abusar desse direito, mas punições processadas com o devido processo legal e o direito à legítima defesa dos cidadãos durante a tramitação do processo judicial. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta, afinal de contas, para nós você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.